Há muito, muito tempo, o povo de Deus vivia numa terra chamada Egito. Eles eram um povo grande, feliz e que crescia a cada dia. Mas o rei do Egito, o faraó, começou a ficar com medo. Ele achava que o povo hebreu se tornaria forte demais. Então, ele tomou uma decisão muito triste e os transformou em escravos. Todos os dias, eles precisavam trabalhar muito, carregando pedras pesadas sob o sol quente. Era um trabalho cansativo e difícil. Mas, mesmo em meio a tanto sofrimento, eles nunca perderam a esperança. Eles conversavam com Deus em seus corações e acreditavam que, um dia, ele enviaria alguém para libertá-los. Eles confiavam que Deus estava ouvindo suas preces e cuidando deles, mesmo quando tudo parecia perdido. Naquele tempo difícil, o faraó deu uma ordem ainda mais cruel. Ele mandou que todos os bebês meninos do povo hebreu fossem tirados de suas famílias. Era um tempo de muito medo e tristeza. Mas uma mãe muito corajosa, chamada Joquebede, teve um bebezinho lindo e forte. Ela olhou para o seu filho e sentiu em seu coração que ele era especial. Com muita fé em Deus, ela decidiu desobedecer a ordem do rei. Ela escondeu seu bebê em casa pelo maior tempo que conseguiu. Cada dia era um desafio, mas seu amor era maior que o medo. Ela cuidava dele em segredo, cantava canções de niná bem baixinho e orava a Deus, pedindo que protegesse seu filho e guiasse seus passos para um futuro seguro. Quando o bebê cresceu um pouco mais, ficou impossível escondê-lo em casa. O choro dele podia ser ouvido, e a mãe sabia que precisava fazer algo para salvá-lo. Com o coração apertado, mas cheio de confiança em Deus, ela teve uma ideia. Ela pegou um cesto de junco, preparou-o com cuidado para que não entrasse água e o colocou para flutuar nas águas calmas do rio Nilo. Dentro do cesto estava seu precioso filho. Ela o entregou aos cuidados de Deus, acreditando que ele faria o melhor. E Deus, que vê todas as coisas, já tinha um plano maravilhoso. Naquele mesmo dia, a filha do faraó foi tomar banho no rio. Ela viu o cesto flutuando e pediu para que o pegassem. Ao abri-lo e ver o bebê chorando, seu coração se encheu de compaixão. Ela decidiu adotá-lo e lhe deu o nome de Moisés, que significa tirado das águas. Moisés cresceu no palácio do faraó como um verdadeiro príncipe egípcio. Ele tinha roupas bonitas, comia as melhores comidas e aprendia tudo o que um nobre deveria saber. Ele tinha tudo que uma criança poderia desejar. Mas, mesmo cercado de todo o luxo, algo em seu coração era diferente. Quando ele olhava pela janela do palácio, via o seu próprio povo, os hebreus, trabalhando como escravos. Ele via o cansaço em seus rostos, o sofrimento em seus ombros e sentia uma tristeza profunda. Ele sabia que pertencia àquele povo e a compaixão crescia dentro dele. Moisés ainda não sabia, mas Deus estava usando cada um daqueles momentos para moldar seu coração. Deus estava preparando o jovem príncipe para uma missão muito, muito maior do que ele poderia imaginar. Um dia, depois de um acontecimento muito difícil, Moisés teve que fugir do Egito. Ele atravessou o deserto e foi morar em uma terra distante chamada Midian. A vida no palácio ficou para trás. Agora, ele era um homem simples, um pastor de ovelhas. Seus dias eram calmos e silenciosos. Ele passava o tempo cuidando do rebanho, guiando as ovelhas para encontrar água e pasto. O deserto se tornou sua casa. Ali, sob o sol forte durante o dia e o céu estrelado à noite, Moisés teve muito tempo para pensar, para aprender e para se aproximar de Deus de uma maneira nova. Mesmo longe de todo o barulho e da agitação do Egito, Deus nunca o abandonou. Cada dia no deserto estava fortalecendo Moisés e preparando seu espírito para o grande chamado que estava por vir. Um dia, enquanto Moisés cuidava de suas ovelhas perto de uma montanha, ele viu algo que o deixou maravilhado. Havia um arbusto pegando fogo, mas as chamas dançavam e brilhavam, sem queimar um único galho. A sarça ardia, mas não se consumia. Era uma visão incrível, cheia de curiosidade. Ele se aproximou. Foi então que ele ouviu uma voz poderosa e gentil chamando seu nome. Moisés! Moisés! Era Deus falando com ele, diretamente do meio do fogo. Deus disse que tinha visto o sofrimento do seu povo no Egito e ouvido suas orações. E então,
Ele deu a Moisés uma missão muito especial: voltar ao Egito e libertar os hebreus da escravidão. Moisés sentiu medo. Ele se achava pequeno e incapaz para uma tarefa tão grande. Mas Deus prometeu estar com ele a cada passo do caminho. E Moisés, mesmo com medo, decidiu confiar e obedecer, com o coração cheio de coragem e confiança em Deus. Moisés voltou para o Egito. Ele foi até o poderoso Faraó e levou a mensagem de Deus: "Deixe o meu povo ir." Mas o coração do Faraó era duro e ele se recusou a ouvir. Ele não acreditava no poder de Deus e não queria perder seus escravos. Então, para mostrar que a mensagem era verdadeira, Deus começou a enviar sinais poderosos sobre o Egito. A água do rio ficou diferente. O céu escureceu em pleno dia e muitas outras coisas aconteceram para que o Faraó entendesse. Cada vez que um sinal acontecia, Moisés pedia novamente para o povo ser libertado. Depois de muita teimosia e de ver o grande poder de Deus, o Faraó finalmente concordou. Ele não aguentava mais e, por fim, deixou o povo hebreu sair do Egito e ser livre. Que alegria! O povo de Deus finalmente estava livre. Eles arrumaram suas coisas rapidamente e começaram a jornada para fora do Egito, liderados por Moisés. Mas, logo depois que eles saíram, o Faraó se arrependeu e mandou seu exército para capturá-los. O povo ficou encurralado. Na frente deles estava o imenso Mar Vermelho. Atrás vinha o exército egípcio. Parecia não haver escapatória. Todos ficaram com muito medo, mas Moisés disse a eles para não temerem e confiar em Deus. Então, Moisés ergueu seu cajado sobre as águas e algo espetacular aconteceu. Deus soprou um vento forte e o mar se abriu em dois, formando duas grandes paredes de água, uma de cada lado, e um caminho seco no meio. O povo atravessou em segurança, maravilhados com o milagre. Foi a maior prova de que Deus estava com eles e que nada é impossível para ele. Depois da incrível travessia do Mar Vermelho, o povo começou sua longa caminhada pelo deserto. O deserto é um lugar difícil, quente durante o dia e frio à noite, sem muita comida ou água. Mas Deus não os deixou sozinhos nem por um segundo. Ele cuidava deles de maneiras milagrosas. Durante o dia, uma grande nuvem os guiava, mostrando o caminho e protegendo-os do sol forte. E durante a noite, essa nuvem se transformava em uma coluna de fogo que iluminava o acampamento e os aquecia. Quando sentiam fome, Deus enviava um alimento especial do céu. E quando sentiam sede, fazia brotar água de uma rocha. Moisés, como um líder paciente e obediente, ensinava o povo a confiar em Deus todos os dias, mostrando que a presença de Deus era a maior proteção que eles poderiam ter. A jornada pelo deserto foi longa, mas cheia de aprendizados. Moisés subiu em uma montanha chamada Sinai, e lá Deus lhe entregou os 10 mandamentos, regras de amor para ajudar o povo a viver em paz uns com os outros e em amizade com Deus. A história de Moisés é uma linda lição sobre fé e coragem. Ela nos ensina que Deus sempre ouve as orações daqueles que o amam. Ele vê nosso sofrimento e tem um plano para nos ajudar. Ele usa pessoas comuns, como Moisés, que tinha medo, para fazer coisas extraordinárias e milagrosas. E o mais importante de tudo é que, quando confiamos em Deus com todo o nosso coração, Ele pode abrir caminhos onde não existe saída, nos guiar na escuridão e nos levar a um lugar seguro. Obrigado por assistir. Se você gostou, não se esqueça de curtir e se inscrever no canal.